Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Luque, eu sou um dos sócios da IRCO. Eu gostaria de agradecer em nome dos meus sócios da IRCO e da IRCO Hiroshima a participação de todos vocês. Eu desejo e faço votos que vocês e todas as suas famílias estejam bem, resguardados em casa, com muita saúde. Isso, de fato, é o que realmente importa para cada um de nós. Nós temos tido a oportunidade de, semanalmente, promovermos webinars em cima de eventos e assuntos relacionados a esse momento tão sensível e atípico para todos nós. Hoje nós temos o prazer e o orgulho de receber o Salvatore Milanese. Ele é sócio fundador da Pantalica Partners, um consultor com uma experiência incrível, especialista em reestruturação e no turnaround de empresas. É um assunto da mais alta criticidade para os momentos atuais. E nós vamos ter um bate-papo. Na verdade, a ideia é que ele seja, mesmo que por intermédio de uma plataforma visual, o mais interativo com todos vocês. O Salvatore, ele vem conversar um pouco sobre a vivência e o que ele tem visto na questão do contingenciamento para que as empresas possam se salvaguardar e minimizar os riscos de que o pior aconteça. Tá? Então, eu peço e convido a todos para que, na medida que já tenham dúvidas, perguntas e curiosidades, já possam colocar no chat. Eu tenho comigo também a honra de ter o Edson Teixa, que é o nosso sócio. O Edson, ele lidera a nossa operação do Rio de Janeiro. Então, eu deixo aqui a palavra a ambos. O Edson vai promover a mediação na conversa com o Salvatore e eu interajo com ambos e mais para o final volto para fazer o fechamento com todos vocês. Então, por favor, aproveitem que sejam mais interativos a todos. A palavra está contigo, Edson. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Eduardo. Vocês me ouvem bem? Acho que sim, né? Ouvimos. Legal. Bom, boa tarde, muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Salvatore, por aceitar o nosso convite, né? Acho que vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal. Bem-vindo no momento que nós estamos enfrentando, né? Acho que vamos explorar bastante aqui da sua experiência, vai ser muito legal. Acho que nossa audiência vai gostar muito. Antes de passar um pouquinho, para iniciarmos o papo, Salvatore, deixa eu só fazer aqui alguns protocolos bem pontuais, né, em relação a esse nosso webinar. Eu quero lembrar a todos os nossos, as pessoas que nos estão assistindo aqui, a IRCO está fazendo esse webinar todas as quintas-feiras às 17 horas, né? Então, estamos promovendo isso todas as quintas, com temas diversos e variados, tá? E esse conteúdo fica disponível na nossa plataforma, no eConnection, que é a nossa plataforma dentro do YouTube. Esse, inclusive, webinar está sendo gravado, né? E aqueles que, por acaso, não puderem assistir na sua integralidade, podem depois recorrer e ver lá isso gravado no YouTube, né? Então, vamos ter essa chance, né? E também lembro, reforçando aqui o que o Eduardo já comentou, aqueles que tiverem perguntas podem fazê-las, né? E colocar aí no chat que, à medida que a gente vai avançando aqui no bate-papo, eu vou trazendo aqui as perguntas à mesa para o Salvatore colocar aqui as suas percepções, ok? Bom, Salvatore, antes de iniciar de fazer as perguntas, só para deixar aberto para você só dar um oi, né? E já começo com as perguntas para você e iniciamos, né? Sim, claro. Bom, eu queria, antes de tudo, cumprimentar todos que estão neste vídeo, inclusive os participantes, e agradecer a essa casa de amigos que é a IRCO, com a qual estamos tendo uma frutuosíssima colaboração. Estender os votos, obviamente, que o Luque proporcionou aos participantes. A coisa mais importante, obviamente, hoje é estar em casa, ter saúde e, obviamente, se proteger. Como o Luque falou, eu sou italiano, venho de uma experiência de quase 20 anos no segmento de reestruturação financeira, de turnaround e na área de, a gente chama de special situation, que é um caldeirão que engloba transações envolvendo carteira de créditos inadimplidas ou, eventualmente, investimentos M&A, se chama tecnicamente, de empresas em crise. Então, hoje, vocês me convidaram para falar de temas que podem ser de grande interesse ao empresário que está enfrentando essa crise e que
Por que são de interesse? Porque o empresário normalmente não pensa a como gerir crise. O empresário pensa a constituir uma empresa, fazê-la crescer, prosperar, empregar mais pessoas, se expandir. Portanto, é um tema muito interessante que tenho visto que é o meu pão cotidiano, não é? Eu vivo disso, a discutir com todos vocês, Edson. Muito obrigado, Salvatore. Bom, é isso aí. Acho que o nosso público vai gostar bastante do tema de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu começar fazendo uma introdução breve, já colocar o assunto na mesa, né? Eu quero só fazer uma reflexão bem rápida, tá? Primeiro, se olharmos um pouquinho para trás, ou seja, início de 2020, lá, né, Salvatore, estávamos navegando ali em águas relativamente serenas no Brasil, né? Bolsa de valores ali atingindo seu máximo, juros batendo ali patamares mínimos, né? E o governo, do seu modo, fazendo ali, caminhando para aprovar lá no Congresso algumas reformas estruturais, né? A Bolsa já se falava em bater lá os 140 mil pontos, né? E o PIB já estava mais ou menos sendo projetado a 2,5% até o final do ano de 2020, né? E aí vem uma pandemia, né? Ou seja, e aquele céu ensolarado que nós estamos vivendo acabou ficando nublado, né? E vem uma forte chuva, e essa chuva não sabemos aonde ela vai parar, e se ela vai parar, né, tão cedo, né? Nesse cenário, ou seja, dá para fazer algum tipo de previsão ou expectativa de até onde vai esse processo, Salvatore? E pegando um gancho já nisso, né, ou seja, falando de crise, que, que comparação podemos fazer com essa crise que estamos vivendo, essa crise por conta do Covid-19, né, com aquela crise lá do subprime que tivemos lá em 2008, né, por conta lá a crise financeira de 2008. Ou seja, que paralelo nós podemos fazer e que diferenças existem entre elas, né, na sua prática, né? Sim. Deixa você comentar. Bela introdução, me dá um desafio importante. Vamos partir da segunda pergunta, que diz respeito ao tipo de crise que estamos vivenciando hoje, e depois falamos, obviamente, de quais são as perspectivas, a primeira pergunta, de desenvolvimento dessa crise. A crise de 2008, acho que todo mundo deve estar lembrando, era uma crise prevalentemente, fundamentalmente financeira. Você mencionou. Era originada por causa do subprime. O que eram esses subprime? Empréstimos feitos de forma eventualmente inadequada, depois se descobriram fraudes, se vocês se lembram, o Lehman Brothers, o banco que faliu em 2008, a pessoas, gente que não podia pagar. Não somente se faziam esses empréstimos a essas pessoas, depois se empacotavam esses empréstimos, se securitizavam, esse é o termo técnico, e se vendiam a velhinhos, eventualmente, lá da Groenlândia ou da Europa, como se fossem aplicações AAA, ou seja, com nenhum risco de crédito. Nós sabemos a história como acabou. Naquela situação, porém, você deve estar lembrado, teve uma polêmica enorme no momento em que os governos, tanto americanos, quanto europeus, quanto do mundo inteiro, tinham que colocar dinheiro para ajudar a economia. Por quê? Se apontavam claramente culpados. Vocês se lembram, né? Tinham culpados e ninguém queria pegar o dinheiro do contribuinte e colocar na mão de culpado, inclusive salvá-los, né? A verdade é que depois culminou com o falimento da Lehman Brothers. Entretanto, inclusive naquela vez, tivemos uma situação terrível, as bolsas de valores caíram, muita gente perdeu dinheiro, as economias contraíram. Eu lembro que aqui no Brasil estávamos saindo de um 2007, se não estou errado, o PIB crescendo quase 5%. E naquele ano tivemos uma queda do PIB, tivemos um PIB no Brasil caindo quase 1,2%, 1,3%. No mundo inteiro tivemos problemas sérios, os Estados Unidos tiveram que colocar 1 trilhão de ajudas na economia, mas se conseguiu superar, porque, como dissemos, se evitou o efeito dominó, porque se injetou dinheiro na economia, então um banco faliu, alguns outros eventualmente tiveram problemas sérios, mas se estancou o problema. Depois se começou, inclusive, a farra do quantitativismo, ou seja, a injeção trilionária de dinheiro na economia, que nos levou à situação praticamente pré-pandemia. Vamos lembrar um segundinho, Edson, que era a situação do mundo na pré-pandemia. A Bolsa de Valores americana tinha crescido 400% no índice principal, que é o Standard & Poor's.
tínhamos o mais baixo nível de desemprego, acho que estava em torno de 4 alguma coisa por cento, nos Estados Unidos. A capitalização de bolsa de alguns gigantes do setor de tecnologia tinha chegado a trilhões, nunca visto. 3 ou 4 empresas dessas do setor de tecnologia somavam o PIB de uma Alemanha, por exemplo. E o caixa somado dessas empresas era, digamos, o budget de um Brasil, se não mais, por exemplo. Então, é uma situação efetivamente nunca vista. O Brasil tinha saído daquela crise profunda durante os anos 14, 15, 16, tivemos o PIB caindo de menos 3,5%, 2 anos seguidos, e estava começando com as reformas que foram trabalhadas e aprovadas a mostrar elementos que nos levavam, como você mencionou, a quase um crescimento de 2,5%. Muito bom. Um cisne negro que ninguém imaginava pudesse golpear todos nós desta forma. O que a pandemia efetivamente determinou, do momento que ela explodia ao momento em que nós estamos vivenciando ela. Alguns números. Os governos centrais do mundo inteiro injetaram na economia, direto ou indiretamente, aproximadamente 8 trilhões de dólares. Acho que sumiu o seu vídeo. Sim, sumiu, e não sei por quê. Praticamente sozinho. Ok. Injetaram na economia 8 trilhões de dólares. Isso nunca tinha se visto, se fala em plano Marshall, mas porque a gente não tem noção do que foi o plano Marshall. O plano Marshall foi um plano de 100 bilhões de dólares. Hoje estamos falando de 8 trilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o PIB mundial é aproximadamente 80 trilhões de dólares. Nesta situação, a quantidade de gente que pediu seguro-desemprego nos Estados Unidos atingiu níveis nunca vistos, senão na crise de 1929, aproximadamente 15% a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Está sendo de um PIB mundial, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, de menos 3,3% para 2020. Em alguns países, por exemplo, a Itália, menos 10%. A China, positivo 1,2%, que é pífio para a China, que tem crescido, como nós sabemos, a taxa de 5%, 6%, 7%, em algum momento double digit. Portanto, esse é o efeito da pandemia. Por quê? Porque tivemos uma parada, literalmente, uma hibernação das pessoas, e as pessoas são aquelas que fazem a economia andar, vão lá na fábrica, entregam serviços, fazem serviço de contabilidade ou de impostos, como a IRCO, como você, Edson. Consequentemente, tipo uma parada, isso chama um efeito de choque na oferta, e também tivemos um efeito de choque na demanda, porque as pessoas se trancaram em casa e, consequentemente, muitos serviços não podem ser consumidos. Dito isto, para ter, então, a partir desse quadro, vamos à primeira pergunta que você me fez. Qual é o possível desfecho? É uma pergunta muito difícil, na verdade. Eu acho que, para responder essa pergunta, temos que olhar um pouco o exemplo de alguns países que entraram no lockdown, que estão saindo, e o que está acontecendo. O primeiro exemplo que me vem é a China. A China foi o primeiro país que entrou em lockdown, saiu depois de 60 dias, mas estamos falando de um país, isso não é uma crítica, é só uma constatação, autoritário, no qual baixa, obviamente, uma ordem e todo mundo tem que ficar em casa, porque, ao contrário, te prendem, certo? E conseguiram, de fato, fazer aquilo que todo mundo está esperando fazer, ou está tentando fazer, o achatamento da curva. E por que precisa achatar a curva? Porque não tem disponibilidade de leitos ou infraestrutura hospitalar para tratar, eventualmente, dezenas de milhares, se não milhões de contagiados, infectados. Eles conseguiram, saíram agora, recentemente, do lockdown, mas se fala de uma situação, obviamente, profundamente negativa do PIB chinês para esse trimestre, menos 7%. O tal do nível de export da China, menos 15%.
aliás, temos que lembrar que a China depende muito dos Estados Unidos, depende também da Europa e do resto do mundo. Portanto, se esses países não voltarem a rodar, realmente a China não pode voltar a rodar. Para não falar do fato que na China mesmo os níveis de atividade estão voltando muito devagar. Ou seja, um país que conseguiu controlar, que conseguiu sair em 60 dias, as pessoas, não obstante tenham ordem de voltar a trabalhar, estão agindo com muito medo. Eu li bastante coisa, bastante artigos para me manter antenado, onde na China as pessoas estão começando a mudar o horário de trabalho, estão começando a mudar, inclusive de casa, deixando as próprias casas nas grandes cidades, indo nas periferias mais tranquilas. Por quê, Edson? Estão se preparando a uma possível segunda onda. Se fala de uma segunda onda, possivelmente no inverno, lá, começando no outono, outubro, novembro e dezembro. Agora, essa é a China. E no Ocidente democrático desenvolvido? Tem alguns exemplos. O exemplo, infelizmente, da minha pátria, que não é o melhor, a Itália, onde inicialmente não se tratou com o devido cuidado, na minha visão, inclusive tinham proclamas de algumas regiões, principalmente no norte da Itália, a Lombardia, o Milão não para. E aí aconteceu o que aconteceu. A Itália, graças a Deus, depois milhares de mortes, milhares de contagiados, está conseguindo entrar em uma fase 2, mas como? Com uma economia desastrada, o nível de dívida versus o PIB vai superar 150%, o PIB desse ano menos 10%, ainda com problemas sérios para fazer chegar o dinheiro, Edson, onde deve chegar, ou seja, nos autônomos, nas pequenas e médias empresas e no resto das empresas. Aí tem um último exemplo para finalizar essa historinha, que é aquilo que eu acho todo mundo deveríamos ter copiado, que é a Coreia. Alguém fala, mas a Coreia do Sul passou já por uma pandemia, que foi a SARS, a MERS, então eles sabiam como fazer. Ótimo, vamos perguntar então o que fizeram. O que a Coreia fez? A Coreia fez aquilo que, na minha visão, tinha que ser feito. Antes de tudo, identificar, através do sistema de contact tracing, aqui, o celular. O celular permite fazer contact tracing se o Salvatore e se o Edson são contagiados. Portanto, de forma vertical, verificar dentro do contexto onde o Edson e o Salvatore trabalhavam ou socialmente frequentavam, que poderia estar contagiado, é fazer testes em massas. A quantidade de testes que foram feitos na Coreia são impressionantes, se compará-los, inclusive, até com os testes dos Estados Unidos. Portanto, não fecharam. Não teve lockdown na Coreia. Então, é verdade, Edson, que quando você vai verificar os efeitos na economia coreana, você vai ver que a economia coreana vai crescer este ano aproximadamente 1,1%, 1,2%. Compara com os outros membros do G7, um desastre. A Alemanha, menos 5%, a França, menos 6%, falei a Itália, menos 10%, os Estados Unidos, menos 6%. Voltando, então, contei toda essa historinha simplesmente para dizer, era difícil, eventualmente, copiar a Coreia, mandaram uma comitiva lá para verificar o que estavam fazendo, trazer tecnologia, dizer, por favor, venham lá me dizer como é que vocês estão fazendo, e adotar os mesmos protocolos. Eles não tiveram quarentena rígida, não tiveram lockdown como em muitos países da Europa, e estão tratando business as usual. Essa historinha também para dizer, se a gente não fizer as coisas da forma correta, com um pouco de disciplina, enfatizo de novo a situação da Coreia, não temos resposta à tua primeira pergunta, o que me espanta, tá? Mas podemos ficar em cima do muro? Não podemos ficar em cima do muro. Por isso estamos aqui para falar de plano de contingência e de como ajudar os empresários, obviamente, a não ficar passivos, né? Não, perfeito. Bom, boa introdução. Só para fechar essa introdução, uma questão importante, antes de a gente entrar no assunto, que é o plano de contingência em si, e pegar aí algumas dicas que você vai passar para o pessoal, né? Acho que tem muitos aqui esperando, né, para a gente falar disso especificamente. É um assunto que está muito recorrente agora, né, e se discute, não, já aconteceu na Europa, no Brasil se discute fazer, não fazer integralmente, não. Lockdown, ou seja, isso é realmente, olhando isso aqui para o nosso cenário brasileiro, isso aqui é uma sentença de morte para as empresas, né? Numa situação dessa de fechamento bem restrito, né?
quais os setores mais impactados, se você puder um overview bem rápido, né? E se mesmo assim, numa situação dessa, Salvatore, existe algum setor ou alguma área que consiga tirar benefício disso, ou seja, dessa situação? Alguém que pode fazer, ou seja, o que a maioria está sofrendo, será que alguém conseguiria tirar vantagem, obviamente no bom sentido, né, dessa situação? Sim. Antes de tudo, vamos repetir para quem nos escuta aqui neste webinar que a pandemia é um problema de saúde. E saúde cria, obviamente, medos nas pessoas. Lembro, por exemplo, a todos nós que alguns estados, lá nos Estados Unidos Central, deixaram aberta os próprios negócios, as próprias indústrias e tiveram que voltar atrás, por exemplo, naqueles abatedouros que temos na América Central, onde milhares e milhares de operários, enquanto preparavam carne de bovino, frango ou de porco, tiveram que, contagiados, trabalhar, mas isso não dava certo, consequentemente, fecharam tudo. O que estou querendo dizer? As pessoas com medo, ponto 1, e as pessoas contagiadas não podem, obviamente, ir à rua trabalhar. Dito isto, e considerando de novo a experiência que temos lá na Coreia, sabemos que o fechamento, inclusive parcial, como estamos vivendo aqui no Brasil, porque não temos lockdown, por exemplo, em São Paulo, nem no estado de São Paulo, impacta, sim, alguns setores. A gente costuma dividir fundamentalmente em negócios severamente afetados, que são aqueles negócios onde a presença do público é essencial para fruir o serviço, como, por exemplo, transporte na aviação civil, todo o supply chain, ou seja, os fornecedores dessa indústria, o transporte também privados. Não obstante toda a tecnologia que existe, estamos vendo algumas escolas, universidades sofrerem muito, por exemplo, com a inadimplência. Hoje tivemos uma universidade que pediu concordado, que hoje chama de recuperação judicial no Brasil. Todo que é entretenimento, o que está ao redor do entretenimento, que é o turismo, que são cinemas, navio de cruzeiros, por exemplo, restaurantes, bares, pubs, etc., estão sofrendo também por redução de atividade, algum tipo de utilities. Por exemplo, distribuidora de energia elétrica, Edison, estão tendo problema de inadimplência, porque ou as pessoas não pagam, porque teve uma redução de renda importante, gente que foi demitida, ou cujo salário foi renegociado, a jornada foi reduzida, ou se encontram em situações incríveis, porque do lado tem inadimplência, então não tem um fluxo de caixa dos clientes. Do outro lado, eles têm contrato que chama de take or pay, ou seja, paga toda a energia que comprou, pouco importa se alguém vai consumir. Então, estão tendo grandes renegociações. Do outro lado, temos aquilo que chamamos de negócios resilientes, que são principalmente nos consumos perecíveis, todos os negócios que podem se beneficiar eventualmente de delivery, o comércio eletrônico e, no geral, a cadeia de valor da agricultura é um negócio extremamente resistente e resiliente nesse contexto, porque não parou. Ao contrário, está se beneficiando, por exemplo, do dólar que quase chegou a 6. A tua pergunta, tem alguém que está se beneficiando? Eu dividiria essa resposta em dois. As empresas grandes, que foram sempre administradas bem e que, consequentemente, tinham bastante caixa em indústrias que não foram severamente afetadas, não somente estão se beneficiando, mas vão se beneficiar, porque vai haver uma natural concentração em determinados setores, Edson. Então, vai ter um M&A importantíssimo, daqui a pouco, empresas grandes comprando concorrentes ou empresas menores, ou eventualmente deixá-la eventualmente perecer e adquirir as cotas de mercados. Do outro lado, sim, todas as indústrias de comércio eletrônico, todas as indústrias de retail que já tinham feito uma passagem muito grande de importante pedaço do faturamento deles no comércio eletrônico, toda a indústria, por exemplo, de esterilização, eu tenho alguns clientes que trabalham no segmento de esterilização e me dizem que o negócio deles está bombando, ou ligados, de qualquer forma, à cadeia de healthcare, ou seja, de saúde hospitalar, estão absolutamente se beneficiando dessa situação.
Ah, legal. Bom, perfeito. Bom, diante desse cenário, Salvatore, e já aproveitando também algumas perguntas que já surgem aqui dos nossos, do pessoal que está nos assistindo, né? É, ou seja, como sair dessa situação, ou seja, como se preparar? E já quero entrar efetivamente no tema, ou seja, nós vamos falar aqui de plano de contingência. Você pode explicar para o nosso pessoal, ou seja, o que é um plano de contingência? Toda empresa poderia ter acesso a isso? Isso é uma coisa restrita só para empresas grandes? É algo que pode ser customizado para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de negócio? Explica para a gente um pouquinho o que seria um plano de contingência. Sim, eu vou utilizar aqui uma apresentação, então vou pedir a tua permissão para Sim, compartilhar a minha tela. Só um segundo. Estão conseguindo? sim, estou vendo. Perfeito. Bom, a tua pergunta é muito importante para um empresário de principalmente qualquer tamanho, não é? Um plano de contingência é simplesmente uma ferramenta que qualquer empresa deveria ter para, tanto em situação de guerra, porque podemos definir uma situação de guerra esta, quanto em situação de paz, caso tudo aquele que planejou não se verificar, ele não deve perder tempo para pensar qual seria o plano B ou o plano C. Ele já deve saber o que fazer a respeito daquela específica situação que se manifestou. Muitos empresários, obviamente, eu repito, isso não é uma crítica, eu admiro os empresários que conseguem fazer crescer os negócios, contratar pessoas, fazer reestruturações importantes, crescer nacional e internacionalmente. Essas são as cabeças, efetivamente, empresariais, que às vezes não têm a manha ou o jogo de cintura de gestão para poder pensar, e as técnicas de gestão para poder pensar que, junto ao planejamento normal, tem que ter sempre um plano B. Tá? Então, esse, se a gente puder utilizar essa forma de tradução, é um plano de contingência. Em um momento normal, você reuniria áreas críticas da empresa, que pode ser o RH, que pode ser a cadeia de suprimento, que pode ser o diretor industrial e financeiro, para durante uma semana sentar em um off-site e discutir como montar um plano de contingência. Quando um tsunami como este te golpeia, você tem que montar a toque de caixa um plano de contingência. Um plano de contingência tem que dizer respeito, obviamente, a pegar as áreas críticas que mencionei anteriormente, colocá-las juntas, construir cenários, comunicá-los e depois monitorar, obviamente, os acontecimentos diariamente e semanalmente para tomar as decisões mais corretas. Aproveitando, desculpa Sim, cortar rápido, mas só por me favor. inserindo nisso, acho que uma questão importante, um plano de contingência é algo, estamos falando de planejamento, mas é algo que realmente, Sim. pela sua experiência, as empresas realmente se preparam para isso, falando até das grandes corporações, quando elas preparam o seu plano de negócios, né? Talvez nunca se pensou, talvez como hoje, né? De tomar, ou seja, criar esse famoso plano B, né? Para essas situações mais severas que pode acontecer, né? Será que agora a pandemia também não criou, ou seja, não é um gatilho para que as empresas passem a pensar, não só a tomar, como você comentou agora, né? Uma ação emergencial, agora tem que agir de última hora, mas colocar isso junto ao seu plano estratégico? Isso tem sido algo que tem sido colocado, Salvatore, ou não necessariamente, tem sido negligenciado? Olha, grandes empresas onde tem um senso de planejamento, um senso de orçamento, um senso de compliance e controle de risco, sim, tem sempre um plano de contingências. Além do orçamento principal daquele ano, ou de um plano de 5 anos para poder enxergar onde eles terão que ir conforme o mundo vai se mexendo, a concorrência vai se mexendo, eles preparam também, sim, plano de contingências. Mas são poucas, devo dizer. São poucas, estão aumentando. Graças a Deus, o mercado de capitais progrediu muito no Brasil. Temos consultoria que podem ajudar essas empresas que acessaram o mercado de capitais, porque investidores sofisticados te pedem também esse tipo de ferramentas. Eles não gostam, digamos,
de exposição a risco à toa. Então, dependendo do setor, ele, além do orçamento que você apresenta, ele te faz várias perguntas para saber se você sabe, se aquilo não acontecer, como você vai se comportar. Se a receita não acontecer, se os custos não acontecerem, se perder eventualmente um grande cliente, um grande contrato. Portanto, a resposta é sim, com as empresas mais sofisticadas. Empresas familiares, médias e pequenas não tem, que é um erro, porque isso é mais bom senso, Edson, do que técnica de gestão sofisticada. É bom senso. A gente vai ver. Um plano de contingência diz fundamentalmente respeito a processo e pessoas, diz respeito a receitas e as saídas, que são custo, despesas, impostos e bancos. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, depois que colocou junto, falamos áreas críticas que tem que te ajudar a pensar esse plano de contingências. Mencionamos novamente o teu RH, o planejamento, finanças e controladoria, o CFO, né, abaixo do qual temos essas áreas, cadeia de suprimento, a parte comercial, o jurídico. O primeiro aspecto é pessoas, principalmente neste contexto de pandemia. É por quê, Edson? Porque pessoas têm que ser, na pandemia, protegidas. Então, principalmente, verificar como proteger a saúde das pessoas, todas as áreas que eventualmente podem fazer o próprio trabalho via home office devem ser transferidas em home office, as áreas que podem, que devem, porque tem aspectos críticos eventualmente da produção ou do ato de servir o cliente, se devem definir protocolos para evitar contaminação, tá? E principalmente depois atuar nesse sentido, devemos fornecer ao nosso pessoal a tecnologia, os meios para poder performar o home office adequadamente. Então, ferramentas como nós estamos fazendo hoje de video call, protocolo de comportamento, tanto para eles quanto para a própria família. É importante, no que diz respeito a pessoas, principalmente naqueles setores que eventualmente tiveram uma redução importante de faturamento, evitar drásticas decisões de demissões. Hoje o governo brasileiro, falando do Brasil, colocou à nossa disposição uma série de medidas emergenciais. Nós sabemos, aliás, se você, Luque, quiser intervir para me complementar, que o governo brasileiro permitiu medida de flexibilização da jornada de trabalho, bem como o salário, ou de suspensão. No caso de suspensão, obviamente, você estaria suspendendo o trabalhador, ele recebe, através da Caixa Econômica Federal, o seguro-desemprego. Ao mesmo tempo que fazemos isso, temos que rever se estamos readequando a nossa força de trabalho, tanto de head office quanto de chão de fábrica, de evitar movimentos repentinos que depois a gente possa se arrepender. Nós sabemos que no Brasil demitir uma pessoa pode ser fácil, mas recontratar, sabemos, por exemplo, em determinadas áreas, software, desenvolvimento de software, área informática, quando é difícil. Portanto, o nosso aconselhamento tem sido muito cauteloso com as demissões. O downsizing, como se fala tecnicamente, deve ser avaliado de forma muito criteriosa. Então, essa questão que diz respeito às pessoas. As receitas, o foco muda, deveria ser sempre assim, mas nesse caso temos que nos preocupar com o cliente e verificar se no novo contexto, se o nosso negócio foi afetado parcialmente, conseguimos servir o cliente. E por que isso? Podemos ter problemas, como alguns casos que estamos vendo no setor têxtil ou inclusive no setor de agricultura, estão tendo problemas na cadeia de suprimento, eventualmente a matéria-prima para produzir aquilo que tinha que ser entregue ao cliente não chega. Temos que ter cuidado também no âmbito da produção e na entrega dos serviços, também com o respeito de critérios para garantir a saúde dos nossos clientes, evitar elementos que possam acarretar contaminação. No caso da supply chain, se não conseguimos os mesmos canais
de suprimentos, temos que procurar imediatamente alternativas, eventualmente, inclusive, esses substitutos poderiam ser não somente mais baratos, mas renegociar os termos, os prazos de pagamentos. Então, foco no cliente e redefinir os novos patamares é muito importante, porque disso depende a readequação, obviamente, da força de trabalho e o outro elemento do qual vou falar agora é que é a redução de custos e despesas. É muito fácil, eventualmente, uma área financeira olhar custo e despesas e, consequentemente, a redução da receita, cortar custo fixo com uma canetada. Isso é muito crítico e não pode ser feito. Deve-se olhar quais desses custos devem ser efetivamente cortados por duas razões. Esses custos impactam a nossa cadeia de suprimento. Então, eu não posso simplesmente, vou utilizar termos típicos brasileiros, chutar a canela dos meus fornecedores, porque no futuro eles estarão lá. Portanto, se eu preciso renegociar aluguéis, que são um custo fixo, se eu preciso cortar determinado tipo de fornecimentos, eu tenho que enfrentar isso com um plano bem claro, que diz respeito a pedir postergações, multinacionais, eventualmente, estão sendo muito cooperativas nesses sentidos. Fornecedores menores, não. Então, temos que olhar, obviamente, as necessidades do fornecedor menor, de menor tamanho, para evitar de matar esses fornecedores. Sempre do lado de despesas, rever todas aquelas que não são estratégicas. Eventualmente, tinha um programa de marketing, Edson, que não são estratégicos nesse momento. Então, poderíamos cortar. Poderíamos também cortar CAPEX, ou seja, investimentos que neste momento não vai fazer nenhuma diferença, porque inclusive o nosso patamar de atividade foi reduzido, ou estamos prevendo que vai ser reduzido. E depois tem uma outra camada, que são os impostos e principal é juro que devemos eventualmente a bancos. Quanto a impostos, quero lembrar a todos que estão aqui neste webinar que o governo brasileiro editou toda uma série de medidas para, por exemplo, postergar tudo que é contribuição social. No que diz respeito ao IR, imposto de renda, ou eventualmente impostos passados que parcelamos, o problema é um pouco diferente, as empresas não estão conseguindo postergá-la senão através de liminar, que inclusive o judiciário está derrubando. Então, neste caso, precisam trabalhar através de uma assessoria jurídica para verificar como pegar esses volumes de impostos e tratá-los liminarmente. Liminarmente significa, através de medida judicial, temporariamente suspender esses pagamentos. Bancos. Bancos, hoje, temos, no geral, uma certa cooperação por parte dos grandes bancos brasileiros em postergar os vencimentos das pequenas, médias empresas e das grandes empresas. Isso é interessante do outro lado, dinheiro novo que essas empresas poderiam estar precisando não está vindo facilmente, então devem se procurar alternativas. Portanto, colocamos nesse caldeirão o nosso time, constituímos um comitê de crise, revemos a nossa força de trabalho conforme os patamares de receitas, definimos protocolos para assegurar o fornecimento aos nossos clientes, reduzimos o custo e despesa, renegociamos ou definimos um plano de ação para negociar impostos e bancos. Devemos colocar tudo, obviamente, em uma planilha para que a gente possa acompanhar diariamente, que é a disciplina na gestão do caixa, e principalmente fazer as coisas acontecerem. Saber, caso não aconteçam, qual é o plano consequente, a decisão consequente que a gente tem que tomar. Uma coisa importante, é isso não para vender o peixe da consultoria, mas isso é um conselho até, eu posso dizer, desinteressado, que eu faço aos empresários que nos escutam aqui. É muito difícil para o empresário, para o management desse empresário, que às vezes se confunde com a mesma família, se é uma empresa familiar ou com o mesmo empresário, tomar decisões de cortar custo, cortar CAPEX, pensar em termos de redução do próprio negócio. Portanto, contrate alguém que tenha esse tipo de experiência, que possa dizer a você aquilo que você não quer escutar, porque é muito difícil para quem fez nascer aquele filho, que é a empresa, vê-la, obviamente,
obrigada a se submeter a determinado contexto, determinadas negociações. É muito importante um advisor independente e, às vezes, é importantíssimo também ter um assessor legal, porque pode acontecer que eu tenho um negócio que foi obrigado, devido à quarentena, a fechar integralmente, como temos vários clientes, e, consequentemente, hoje estão planejando entre uma moratória geral, que a gente chama de recuperação judicial, aqui no Brasil chamamos de recuperação judicial, ou, eventualmente, até pedidos de autoliquidação. Temos um caso, inclusive, de uma multinacional que não tem como fazer face a tudo que a pandemia proporcionou em termos de despesa para demitir as pessoas, para pagar os custos fixos, está sem grande dificuldade pensando em um processo de autoliquidação. Então, fundamentalmente, o plano de contingência... Sim. Sem contar, desculpa, que quando você falou de ter um especialista, né? Não só pela questão da especialização em si, mas ter alguém de forma independente que consiga olhar sobre uma outra perspectiva, né? Uma outra ótica, né? Pode ajudar muito, né? Às vezes, enxergar coisas que ele está inserido naquele ambiente, ou seja, um empresário, ele não consegue ver, né? Acho que a visão de fora ajuda muito, né? A maioria das vezes, concordo. Então, só para finalizar, o plano de contingência não é ciência de foguete, é bom senso. Se cerque de gente que sabe fazer isso, o que deve fazer? Te ajudar a estabilizar o caixa e restabelecer a tua atividade em um novo patamar, antecipar o impacto, eventualmente, que uma pandemia está te proporcionando nos vários níveis do teu demonstrativo de resultado. Falamos da receita, custo e despesa, e depois na parte de renegociação com o governo, impostos e com bancos. E finalmente, definir um plano de ação para poder navegar nesses meses que estamos ainda em quarentena e começar proativamente a pensar o que fazer quando sairmos dessa quarentena. Isso é importantíssimo. Esse é o plano de contingência. Espero de ter transmitido claramente a ideia que todo mundo tem que fazer e todo mundo pode fazer, inclusive, porque não tem nada de difícil a respeito disso. Não, perfeito. Aproveitando esse gancho, deixa eu explorar algumas outras questões aqui, Salvatore, que eu acho que é importante nesse contexto, né? Acho que, é claro, né, aqui olhando a minha vivência, experiência também do Eduardo, de contadores, a gente sabe que negócios não necessariamente morrem porque geram prejuízos, né? O prejuízo pode ser gerado puramente por uma questão contábil, vamos dizer assim, né? Mas eles, de certa forma, morrem efetivamente se não tiver caixa suficiente para honrar com suas obrigações, né? E aí, nessa questão de caixa, né, é fato que uma boa gestão de caixa é extremamente fundamental numa situação dessa, né, para a sobrevivência e continuidade das empresas. Você comentou aqui de forma geral o plano de contingência, mas você conseguiria dar aqui alguma ideia de ferramentas necessárias, né, ou seja, como deve ser e quais as ferramentas para fazer uma boa gestão de caixa, que talvez seja um dos fatores primordiais desse plano, não? Gestão de caixa diz respeito, novamente, de forma transversal, a qualquer indústria e a qualquer tamanho de empresa. Então, ferramentas básicas de gestão de caixa podem ser um protocolo que reúne periodicamente todas as áreas da tua empresa que influenciam o caixa, quem tem alçada, quem compra, quem vende, quem define política com o fornecedor, quem define política com o cliente, quem emite cheque, quem controla os estoques, todas essas áreas colocadas juntas e construindo projeções de caixa que fundamentalmente se resolvem em entrada de caixas operacionais, saída de caixas operacionais, saldo de caixa da semana, do dia e do mês, projeções durante 3 meses e atualizações diárias. Depois disso, você tem que definir prioridade, principalmente num contexto de pandemia, quando tem escassez, eventualmente, de recursos externos, para evitar que você tenha a recorrer a recursos caríssimos e, então, em um círculo vicioso, alimenta o teu buraco de caixa. Definir prioridade significa o que eu tenho que pagar prioritariamente para manter a minha operação. São determinados salários, e a linha, eventualmente, de telecomunicação, porque hoje tem um home office com todos
o meu head office, tenho que pagar fornecedor de algodão, porque sou uma indústria têxtil, e o algodão é o principal insumo. Prioridade é isso, não tem nada de extraordinário. E aí, definir quais são as prioridades para serem negociadas, que neste caso, fundamentalmente, mencionamos antes, seriam impostos, seriam bancos, principais juros. A gente costuma dividir, aliás, para simplificar, para quem nos escuta, em duas grandes categorias de negociações na gestão do caixa. Aquele que permite de liberar caixa internamente e aquele que permite de criar caixa internamente. O que significa isso? Liberar caixa internamente. Se eu estou em uma pandemia, tenho um estoque enorme, eventualmente, inclusive, esse estoque de produtos, 20% diz respeito a estoque com grande rotação, 80% com escassa rotação, o que eu faço, Edson? Trabalho esse estoque, elimino imediatamente, tenho com grande desconto aquele com baixa rotação e mantenho o estoque mínimo, porque compra estocagem absorve caixa. Vou também nos meus fornecedores e vou negociar termos. Queria dizer alguma coisa? Não, eu ia falar que, né, se você falou de estoque, né, a hora de olhar para dentro de casa e ver aqueles ativos que não te dão retorno muito baixo, né, ou seja, não essenciais, né, e aí fazer o famoso caixa internamente. Né? Perfeitamente. Ir nos fornecedores, renegociar todos os prazos, ou eventualmente, se eu tenho uma massa de contas a receber, tentar de descontar, trazer esse caixa para dentro, porque, como você justamente falou, nessas situações de crise, estamos numa situação de crise, a empresa não se governa pelo lucro, se governa pelo caixa. Tentar de centralizar tudo que influencia o caixa, então retirar as alçadas para comprometer caixa nas periferias. Então, retirar, por exemplo, todo o débito automático, porque você quer controlar o caixa. E não quer que o caixa te controle. E você tem que descobrir depois da tua planilha que foi feito um débito. Essas são as medidas, por exemplo, para gerar caixa internamente. Né? Temos, do lado dos passivos, outras medidas que já mencionamos quando falamos de plano de contingências e dizem respeito a negociações com os bancos, negociações com o fisco, renegociação de contratos, renegociação eventualmente, como estão fazendo as empresas de distribuição de energia elétrica, de contrato de take-or-pay, nesse caso apelando inclusive à judicialização. Eu não gosto de judicializar as coisas, Edson. Eu gosto de fazer a coisa em paz e amor, na cooperação. Mas às vezes tem que pegar um bom advogado. É o jeito italiano de negociar. Exato. Precisa pegar um bom advogado e te ajudar. Então, voltando à tua pergunta, disciplina do caixa sempre. Disciplina do caixa é um must em contexto de crise. Não, perfeito. Eu estou olhando aqui para cima às vezes, que eu estou olhando aqui o chat, o pessoal já está fazendo algumas perguntas. Vou aproveitar e já inserir aqui no meio, né? Para não ficar somente eu aqui fazendo as perguntas e interagindo, apesar de estar moderando, né? Está aqui o Carlos Alberto fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber quais medidas que as empresas devem tomar agora para minimizar os impactos. A gente falou um pouquinho disso no plano, né? O William Lutosa também fazendo a participação, a Pamela comentando aqui que se preparou, se já fez pelo menos um plano de contingência em pouco tempo, interessante, né? Um depoimento bacana, né? E aí tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte, Salvatore, após fazer toda a lição de casa, pergunta do Aquiles, qual o máximo de cortes que você imagina que uma empresa pode fazer? Há negócios que não estão gerando caixa, mas ainda tem faturamento. Sabendo que reduzir a zero acaba a empresa. Você entende que os empresários devem obter dinheiro no mercado? Olha, se está tendo faturamento, mas não está gerando caixa, a empresa tem um problema que está no top line, ou seja, no faturamento, na relação desse faturamento com a sua estrutura de custo. Nós temos um cliente nessas condições, mas isso dizia já a pré-pandemia, ou seja, ele continuava vendendo e insistia vendendo produtos a margem negativa. É o famoso EBITDA, que é uma proxy do caixa operacional, era negativo. Então, não foi a pandemia, eventualmente, que determinou isso, mas foi a forma de como ele se posiciona no mercado, produz, precifica o próprio produto. Então, o que ele tem que fazer? De tripa coração é aproveitar, eventualmente, que a pandemia está piorando a sua situação
e, eventualmente, trazer eficiência internamente, readequar a força de trabalho, rever quais são os produtos que, eventualmente, são os mais rentáveis. E sobre a última pergunta que estava embutida naquilo que você me colocou, ir ao mercado para buscar novo dinheiro. A maioria dos empresários, quando estão em crise, nos procuram dizendo: preciso de novo dinheiro. A nossa pergunta é: mas como está performando a tua operação? A tua operação está performando de forma adequada para você poder buscar esse novo dinheiro, se comprometer depois a pagá-lo no futuro? Então, se a tua operação eventualmente não está adequada, você tem que pensar primeiro a fazer um plano de negócio para readequar a tua operação. Se você precisa de dinheiro, de qualquer forma, para poder construir esse plano de negócio, enquanto o trem vai andando, trocar a roda do trem, também pode fazer. O problema qual é? Essa é uma pergunta na pergunta, né? Vocês todos sabem que os bancos estão cooperando hoje no mercado. A Febraban nos informa que quase 290 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o crédito privado no Brasil representa aproximadamente 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Isso é aproximadamente 50% do PIB. Nada quando comparado com países desenvolvidos, onde tem o crédito privado representando 200%, 300% do PIB. Mas esse é um problema típico brasileiro, que nos leva a dizer que ainda o crédito, que é o motor da economia, não fluiu nas mãos dos empresários como deveria fluir. E poderia se aproveitar, obviamente, do fato que os juros estão em níveis decentes, digamos, de países desenvolvidos, para poder isso acontecer, para fazer isso acontecer. Uhum. A resposta é que os bancos estão cooperando na postergação daquilo que já foi emprestado. Mas eu tenho a dizer, eu não estou criticando os bancos com isso, porque eles têm acionista. Então, o acionista fala: não corra mais riscos, não estão fazendo novo cheque, dinheiro novo não estão fluindo na quantia necessária rapidamente na mão de pequeno empresário, de médio empresário, ou até da grande empresa. Então, o que nós sugerimos de fazer? Pequeno empresário e médio empresário. As fintechs hoje estão emprestando dinheiro. O BNDES, outro dia eu participei em um webinar onde tinham superintendentes do BNDES que prometiam de fazer fluir em torno de 4 a 5 bilhões no canal Pequena e Média Empresas, através dos FDICs, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Então, as fintechs geram oportunidades, né? Então, fazem um scoring das pequenas e médias empresas, apresentam para os FDICs que financiam. Então, se informem através de fintechs, ou mandem um e-mail para mim, para o Edson, porque sim, tem grande oportunidade de ser financiados através de fintechs via esse canal das FDICs, que está recebendo um repasse do BNDES. De grandes bancos, e repito, não é uma crítica, porque eles podem fazer, são bancos privados que quiserem, deveriam fazer mais para nós, mas não vão fluir, não vai fluir, o crédito não vai fluir maciçamente como nós estamos precisando. Não, legal, excelente. E aí, aproveitando o gancho, Salvatore, falando realmente de linha de crédito, né? Acho que aí em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, né, já está decretado que até o 31 vai a nossa quarentena, né? Não sabemos se vai a mais ou não, mas se ela for durar por mais um mês, 2 meses, né? Até onde essas empresas vão sobreviver, né? Ou seja, vai faltar caixa, né? E vão precisar de fôlego. E esse fôlego, como você citou aí das fintechs, tem nos bancos também, mas esse da fintech eu achei interessante que você comentou, isso está acessível, e aqui acho que para o nosso ouvinte é importante, né? Para qualquer tipo de empresa, existe algumas particularidades pelo que você tem visto no mercado. Sem dúvida, estamos abertos aqui para consulta, mas só dar um flavor aí para o nosso ouvinte. Acho que seria interessante, né? Se está restrito a um grupo ou não. Sim, eu vou te responder da seguinte forma. Eu sou um cara otimista e espero que o governo se conscientize a atuar através de medidas que, enquanto protegem a saúde, não prejudiquem a economia. Modelo Coreia. Dá para fazer. O Brasil é um país que absorve essa genialidade tecnológica rapidamente. Por que a gente não vê o que a Coreia fez e rapidamente fazemos? Se isso acontecer,
aí, obviamente, a gente vai na direção que grande parte dos negócios que podem voltar, voltarão com os protocolos para proteger a saúde. Se isso não acontecer, estão sendo discutidos, e isso é um aspecto que eu não gosto muito, para ser sincero, Edson, medidas, né, para ajudar todos os negócios que não consigam, de fato, sobreviver outros 2, 3 meses de profunda quarentena ou, como você falou, de lockdown. Não sei se todos sabem, existe uma lei de falência no Brasil que estava sendo modificada através de um projeto de lei. E o projeto, vou ler para vocês, 6229, promovido pelo deputado federal Hugo Leal. Esse projeto era voltado a melhorar a lei de falência que temos no Brasil. Devido à pandemia, se extraíram elementos desse projeto e se constituiu um novo projeto que está sendo ainda discutido na Câmara e no Senado, que é o projeto número 397. Esse projeto 397 prevê duas grandes figuras, podemos chamar assim. Uma que poderíamos chamar de moratória geral. Uma empresa pequena, média, grande, vai e pede uma moratória geral de 60 dias. Isso afeta todos os pagamentos que essa empresa tiver à disposição, compromissado, para poder negociar com o outro lado, que seja banco, que seja um aluguel ou qualquer outra coisa. Do outro lado, constituíram outra figura que chama negociação preventiva. Em vez da moratória geral, a empresa pode fazer uma petição, ir no juiz, mostrar através de um relatório de um perito, que pode ser o Edson, o Luque, o Salvatore, que a pandemia o afetou em nível tal de reduzir mais de 30% o próprio faturamento e, portanto, suspende todos os pagamentos de qualquer tipo. E o juiz nomeia um sujeito, um expert, um mediador, para poder entabuar negociações com todos os stakeholders, desde banco até o senhor do aluguel, contratos específicos e assim para diante. Então, esse aí, que está sendo trabalhado para ser aprovado a toque de caixa, possivelmente ainda neste mês, seria uma coisa que judicializaria meio Brasil. Não sei se concorda comigo, porque se aquilo que você justamente perguntou acontecer, o empresário, entre sofrer e não fazer nada, porque obviamente não é fácil acessar, como dissemos, a linha de financiamento, vai se utilizar de uma dessas duas figuras, entrar em moratória, postergar todos os pagamentos e ganhar 60 dias para poder ver o que vai acontecer. Tá? Então, essa é a resposta que tenho para você. Eu espero que o cenário otimista que eu tenho na cabeça se confirme, ou seja, que o governo comece a adotar medidas para, enquanto cautela a saúde, também abre aos poucos com protocolos bem definidos e cauteloso a economia. Não, legal. Eu estou tomando bastante do seu tempo aí, mas acho que o papo está interessante, né? E está chovendo pergunta aqui. Estou olhando aqui para cima, olhando para as perguntas, né? Só vou considerar algumas aqui interessantes, o pessoal está bastante participativo, né? Está aqui uma pergunta, Anônima, mas nesse momento de pandemia, é hora de ajustar o planejamento estratégico e o plano de gerenciamento de crise? Salvatore, acho que de uma forma você já comentou um pouco, mas se quiser adicionar, ou seja, é momento de ajustar o nosso planejamento estratégico? Na verdade, possivelmente, nesse momento de pandemia, dependendo de que indústria você faz parte, caiu para baixo. Não existe mais, não tem mais chão. Né? Faço um exemplo prático de uma indústria de autopeças que produzia determinadas peças e entregava 50% do próprio faturamento vinha, por exemplo, da GM, 30% da Fiat, etc. Então, visto que a Fiat fechou e você teve que fechar, não tem mais planejamento estratégico. Se você, eventualmente, estava no setor têxtil, possivelmente fechando nesses 2 meses, previa faturar 10 milhões nesse ano, não sabe quanto vai faturar, porque teve que fechar, não sabe quando vai voltar, tá? Portanto, na verdade, a resposta é: tem que fazer o teu plano de contingência, tem que verificar como readequar-te aos novos patamares.
é passar para aquelas etapas que discutimos antes. Quantas pessoas manter, quais são as pessoas críticas, que receita vou ter, o nível de custo fixo, como faço a reduzir? Dá para reduzir todo o custo fixo, por exemplo, em um complexo industrial, que às vezes é difícil, readequar todos os meus pagamentos com bancos, com fornecedores. É isso que você tem que fazer. Tem que pensar menos em plano estratégico e mais em plano tático, que chama plano de contingências, para enfrentar aquilo que a pandemia está te proporcionando e já começar a pensar quando sair, o que empresa você vai ser, que tamanho você vai ter. Legal. Tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar sintetizar, né? É uma grande preocupação com a questão dos colaboradores, né? Dos funcionários, né? E aí, você já apresentou que um dos tripés, na verdade, um pilar, né, do plano de contingência, né, são pessoas, né? Como você apresentou logo no início da nossa conversa. Então, e aí uma das perguntas aqui, ou seja, os comentários um projeto de implementação, ou seja, um projeto de reestruturação, né, pode gerar efetivamente, né, um ambiente muito pesado para os colaboradores, né? Nesse contexto, né, obviamente devido às situações de demissões, né, controle de gastos, nesse contexto, como trabalhar, pela sua experiência até, né, como trabalhar esse processo de uma reestruturação, trazer tranquilidade, né, e ainda associar a questão do medo, né, do medo à vida que a própria pandemia traz, né? Não é só do medo de demissão e tal, mas como trabalhar todos esses fatores, Salvatore? Nesse momento que emerge o líder, você que criou uma empresa, que se cercou de outros líderes, que paga bem, eventualmente, para dirigir aquela empresa, ou você que é o único líder da empresa, imagina um microempresário, tem que mostrar que é um líder de verdade. Então, primeiro tem que cuidar da saúde dos teus empregados. Então, se é para mandá-los para o home office, que seja home office, fornecer a forma, a tecnologia, um computador, um Zoom ou um Google Meet, para que ele possa se falar com você. Então, cuidar principalmente e mostrar que de forma genuína você está cuidando principalmente dele, da saúde dele, dos próprios familiares. Segundo, não é menos importante, se você fazia reforçar o endomarketing, chamado tecnicamente assim, a comunicação interna, transparência e tudo neste momento. Se você não fazia, faça-o. Então, comunicação periódica, por exemplo, no meu caso, que eu sou uma consultoria, eu tenho uma reunião de toda a equipe por semana, na sexta-feira, onde a gente fala de forma transparente de todos os projetos em curso, das oportunidades, das várias iniciativas, inclusive falamos de iniciativas interessantes para ajudar algumas ONGs, porque não pode se descuidar disso nesse momento, tem gente que está sofrendo mais, a gente tem que ter iniciativa desse tipo. O terceiro ponto, que também é importante, é fique mais perto do funcionário que está lá na ponta, o cara que está em contato com o cliente, pergunta para ele, tenta de engajá-lo, dizer, escuta, o que você está sentindo que o cliente, o que está te dizendo o cliente? Porque hoje o foco deve ser o funcionário e o cliente. O que o cliente está te dizendo que nós deveríamos fazer melhor, deveríamos estar mais perto, deveríamos organizar webinars, eventualmente, para informar a respeito do que está acontecendo, do setor dele, do que fazer. Tá? Então, fique mais perto do funcionário que pode te dar as informações importantes para a direção do negócio. Tá? Já eventualmente você fazia, mas neste momento no qual você vê o funcionário em tela ou eventualmente vê uma vez por semana presencialmente, fica ainda mais importante. Aproveitar para engajar o teu funcionário dessa pausa, entre aspas, para fazer um curso ou para lhe promover um curso sobre aspectos críticos da tarefa que ele tem dentro da tua empresa. Enfim, se ele está trabalhando parcialmente, você pode pagar um curso que custa pouco em Digital Transformation, se isso serve, curso sobre RH, outras coisas. Por que não? Essa é uma forma também do funcionário entender que você está tendo, digamos, o carinho de mantê-lo engajado também. E, principalmente, faça um plano junto com os teus funcionários, como falamos anteriormente, sobre como sair dessa quarentena, tá? Como inovar, como digitalizar, se precisa digitalizar, se é um negócio que pode se aproveitar da digitalização. Tá?
Essas são todas medidas que eu, pessoalmente, com os meus sócios, os meus colaboradores, estamos adotando. Precisa não se isolar, precisa consultar outros funcionários, precisa, você, empresário, que está aqui nos escutando, verificar como os outros estão fazendo, como os outros estão se comportando, porque ninguém tem varinha mágica. Não sabíamos como a pandemia nos afetaria. Você acha, por exemplo, que a Azul, empresa de excelência, que atraiu investidores importantíssimos do mundo todo, poderia pensar de ter todos os aviões parados, de ter uma negociação em curso com os lessores, com os bondholders, de ter que demitir funcionário? Não, absolutamente. A Azul não pensava isso. Sem dúvida. Salvatore, só mais uma pergunta aqui, a gente vai caminhando já para o final, né? Ou seja, já corremos, já são 18 horas, né? 18 horas e 7 minutos. Uma última questão aqui, o papo vai, assim, se deixar a gente vai longe, né? O papo é bom, bacana, né? Tem muita coisa para tocar, né? Talvez a gente volte talvez num outro momento, mas não podemos nos alongar muito. Vou deixar aqui uma última pergunta. Uma pergunta aqui do Luiz nesse momento de pandemia, até usando um pouco da experiência da Pantalha, ou seja, de vocês que vocês estão vendo no mercado, né? As empresas estão recorrendo ao desenvolvimento de projetos de reestruturações ou elas ainda estão aguardando a retomada das operações? Elas estão ainda receosas? O que você tem visto? Qual movimento você tem visto? Tem duas ondas, né? Aquele empresário que sabe tomar decisões rápidas, e sabe que tomá-la mais rápido é melhor do que ou não tomá-la ou depois quando a situação mudou totalmente. Então, sim, esses empresários estão se mexendo, inclusive até olhando para processos que vão além do contexto da pandemia. Ontem, por exemplo, discutíamos com o empresário um projeto de fusões e aquisições. Você imaginaria um empresário com todos os problemas que está tendo, com o problema de valuation, Edson, porque uma empresa pode ser, dependendo do setor, fortemente depreciada, ele pensar em adquirir outras empresas? Não, então, sim, tem um grupo longemirantes que olha para frente, que já fez o próprio plano de contingência, contratou alguém para ajudá-los, constituiu uma base para o novo patamar que a empresa tem que enfrentar. Então, empresário que perderam faturamento, eventualmente. E tem aquele empresário, em vez não, que parece o sapo dentro da panela, o fogo embaixo. E não sabe que aquela água vai ferver. Só que quando ferver, o sapo está lá dentro. Então, ele vai ferver também. E tem muitos. Não é uma crítica, porque quem sou eu? Eu sou empresário também. Mas é um encorajamento. Não faça o fim do sapo. Saiba que tem que se mexer. Fale com outros empresários, pergunte o que tem para fazer, se documente sobre todas as medidas editadas pelo governo, as facilitações que o governo eventualmente está dando, contrate gente honesta, um advogado que possa te dar uma boa consulta, fala com o Edson sobre questões fiscais, fala com o Luque sobre inovação digital. É isso que tem que se fazer. Empresário é feito para se mexer, não para ficar parado. Legal, bom, excelente, Salvatore. Antes de encerrar, eu vou já chamar o Eduardo para fazer o encerramento, mas antes disso, uma última pergunta só, né? Aí, bem rápido, né? Eu quero usar aqui, até anotei, né? Uma famosa frase aqui de Albert Einstein, né? Que diz assim que é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Nesse contexto, ou seja, há espaço para se reinventar diante de uma crise, ou seja, empresas podem transformar um cenário tão ruim em uma grande oportunidade de negócio? Absolutamente sim, é aquilo que estávamos dizendo antes. Eu só te lembro que se olhamos a bolsa de valores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é uma forma, obviamente, de olhar e responder à tua pergunta, as empresas que não perderam, estão se valorizando, são aquelas que estão se reinventando, são aquelas que estão utilizando a tecnologia e são aquelas que estão aproveitando do lado positivo, se podemos dizer assim, porque isso dizemos com pesar, observando a massa de contagiados e de mortos que estão acontecendo, para se reinventar, para inovar. Tá? Isso vale para a pequena empresa também. Nós fizemos engraçado isso, um repositório
de boas ideias, né? Eu vou pegando isso dos jornais, das revistas, etc., e vejo situações interessantíssimas. Ontem, por exemplo, uma minha associate estava me comunicando de um restaurante que faz leilão de pratos. Ele prepara pratos, coloca com meios digitais à disposição dos clientes que, através de um sistema de leilão, compram. Ele não está parando no back-office, podemos dizer, da sua atividade, não tem mais front office, não parou e continua a própria atividade. Então, é isso que sugerimos, se tivesse uma outline, teríamos que fazer isso, ou empresário. Não tem ideia? Se consulte. Se consulte. Excelente. Bom, Salvatore, obrigado. Eu vou já passar aqui a palavra para o Eduardo. Obrigado. Acho que já fomos aqui além do tempo um pouquinho, né? Agradeço aí a sua participação. Peço desculpa pelo horário, né? Eu sei, vou também pedir desculpa pelo pessoal. Temos mais perguntas aqui, mas o tempo não vai dar. A interação foi bacana, eu tentei sintetizar aqui as perguntas, mas vamos deixar os demais assuntos aqui para um próximo papo. Legal, muito bom. Bem, as perguntas não respondidas faremos questão de endereçar ao Salvatore, que responderá individualmente. Eu adorei. Eu, enquanto empresário, esclareci, fiquei contra as dúvidas. Com certeza, como eu devo procurá-lo depois para aprofundar alguns temas, eu gostaria de deixar todos que nos acompanharam com esse canal aberto para que vocês, tendo interesse, vai ser um prazer a gente poder direcionar vocês e poder apoiá-los aí com a questão de uma conversa mais estruturada com o Salvatore. Eu ouvi de um CFO de um cliente nosso que na empresa eles não perdem a oportunidade de, no momento de crise, de se reinventar. Nós, como empresários, todo dia a gente tem que acordar de manhã e quando a gente acordar tem que ser esse o nosso mantra, Salvatore. É verdade. Eu trago isso até pela diligência, pela responsabilidade social que nós temos enquanto empresários. É nesse momento de crise que a gente, de fato, precisa, de fato, ser mais crítico nessa questão de acelerar aquilo que já estava em curso. Então, a crise, se é que a gente pode falar que tenha nessa crise algum lado positivo, eu acho que a gente tem que ter esse altruísmo enquanto empresários e que, ao final, todos fazendo esse esforço, a gente tenha um Brasil e uma gestão empresarial que possa ajudar a retomada da economia e, com isso, a gente poder, da forma que nós temos como contribuir, o nosso grau de patriotismo com os nossos pares e com a nossa população que é tão carente, né? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de todos e deixo aqui o convite para que vocês continuem nos acompanhando semanalmente, de quintas-feiras ao fim dos dias, tá ok? Mais uma vez, obrigado ao meu sócio Edson e ao colega Salvatore. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.